E aí pessoal, eu sou Débora Santos e hoje está começando mais um vídeo nesse canal incrível que ajuda tantos empreendedores a atrair mais clientes, organizar a tua empresa e aumentar o seu faturamento. E nesse vídeo eu vou te contar passos simples de como você vai organizar a tua empresa e vender muito mais. E olha, tá top, eu caprichei e essa dica vai mudar a história do teu negócio. Então se liga e fica até o final. A primeira coisa que eu vou te contar é o seguinte: faça um checklist das atividades dos seus colaboradores. Por que você precisa fazer isso? O seu colaborador, ele chega no horário, ele é dedicado, ele é esforçado, ele sai direitinho na hora do almoço, tá sempre ali trabalhando, sempre trabalhando. Chega na parte da tarde, volta do almoço, tá lá também empenhado, trabalhando, atendendo ligação, fazendo um monte de coisa. Só que quando chega no final do dia, todas aquelas atividades que eram prioridades, todas aquelas atividades que eram importantes não foram feitas. E mais, todas aquelas atividades que iam te gerar negócios, que iam fazer com que você vendesse mais o seu produto ou o seu serviço, não aconteceu. Ou também você pode ter na sua equipe aquele colaborador que enrola, né? Que não é tão produtivo, tá toda hora ali no horário de café, né? Ele faz não sei quantos café que é isso, mas ele tá toda hora no horário de café. Ele aumenta um pouquinho o horário do almoço, tá sempre conversando, tá sempre brincando e ele não faz as atividades que precisam ser feitas. Primeiro você tem que analisar, né? Se ele for realmente muito assim, 100% assim, você tem que mandar embora, mas tudo bem. Voltando aqui, é preciso fazer um checklist. O que eu percebo em todas as assessorias que eu trabalho, quando as pessoas não têm uma rotina de trabalho, quando elas não têm uma organização das suas atividades, elas ficam perdidas. Muitas até querem que dê certo, muitas até querem realizar e elas se sentem frustradas. Porque elas tentam até organizar o seu dia, marcam bonitinho lá o que precisam ser feito, não todo mundo, né? Alguns marcam, mas no final do dia elas não conseguem, porque aconteceu tanta coisa, porque apareceu o cliente, teve uma urgência e elas não conseguem se organizar. Normalmente isso acontece com o seu time, porque é o que a gente encontra na maior parte das empresas e isso estraga toda uma produtividade. O que é importante fica de lado. Aquele cliente que ia fechar com você, aquele produto que você trabalhou tanto, ele não fecha porque as pessoas não deram a importância que aquela ligação tinha. Na verdade, até viram que era importante, muitas vezes, mas perdeu o tempo, perdeu o time, e se perder o time do cliente, você não vai fechar negócios. Então é por isso que quando a gente entra numa assessoria, a primeira coisa que a gente faz dentro dessa consultoria é o mapeamento do colaborador. Entender quais são as atividades dele, o que é preciso fazer primeiro, quais são as prioridades, quais são as tarefas que são diárias, as tarefas semanais, tarefas quinzenais, coisas que não precisam ser feitas aí todas as semanas, uma vez por mês é o suficiente. E isso você começa a dar um checklist das atividades. Em meu escritório, por exemplo, os colaboradores, eles têm um checklist de tudo que eles precisam fazer. Então, quando eles chegam, eles sabem exatamente qual é o passo a passo. Eles sabem exatamente o que é importante, o que é urgente. Porque sem isso, você não vai conseguir organizar a tua empresa. E quando eu falo de organização e de checklist de atividades e rotinas, eu estou falando isso no geral, não é só para o comercial. É para o comercial, para o administrativo, para o financeiro, para o departamento técnico, para o RH, para todo mundo. Porque tem algumas funções que você gostaria muito que eles fizessem e normalmente acaba um mês, acaba a semana, acaba 2 meses, você fala assim, puxa, não coloquei em prática, poxa, não começamos, poxa, isso ficou para trás e era algo importante para a tua empresa. Analise quais são as ações que vão gerar negócios, que vão gerar faturamento, que vão gerar mais clientes para dentro da tua empresa. Se ela não estiver organizada,
Não vai adiantar você tentar atrair mais clientes. Primeiro, o cliente vai perceber a desorganização. O cliente vai perceber que a estrutura está meio balanceada. E se o seu negócio não estiver alinhado com a sua estratégia, se as atividades da sua equipe não estiver alinhado com a sua estratégia, o seu negócio vai morrer. Só que detalhe, aquelas empresas que já começaram a colocar isso em prática, as empresas que começaram a falar assim, poxa, eu quero crescer, mas eu preciso organizar a base. Eu preciso organizar a base. Sem a base não tem crescimento. Sem a base você vai começar a crescer assim, ó, atropelando tudo. Então, as empresas que já colocaram isso em prática, as empresas que já trabalham dessa forma, elas estão estourando. E você, se você aprender a fazer isso, se você colocar isso em prática, se você quiser ajuda, se você procurar profissionais que possam te ajudar a organizar a tua empresa para você vender mais, você vai estourar também. Todas as vezes que eu fiz isso, em qualquer consultoria que prestamos, e isso independente do ramo de atuação, do nicho de mercado, independente, todas as empresas que eu fiz isso, teve um resultado totalmente diferente. As empresas, elas percebem quando existe uma organização, uma hierarquia, uma atividade, o funcionário ele fica mais satisfeito, o funcionário ele fica feliz, porque ele consegue entender agora como ele é importante para a empresa. Ele consegue perceber como a organização faz parte de um processo. Se ele não conseguir se organizar, se ele não conseguir fazer atividades, se toda hora ele esquecer o que precisa ser feito, não existe processo. Ou seja, para você vender mais, antes de você ter mais clientes, você precisa cuidar da base. Cuida aqui do básico primeiro, para que você possa chegar ao topo. E vamos lá para o segundo passo. Segundo passo, muito, repete comigo, muito importante. Que se você não fizer, você vai anular o que você fez no primeiro passo. Você vai anular todo o checklist, toda a rotina, tudo é o acompanhamento. Mas Débora, eu tenho líderes e esses líderes vão acompanhar. Legal. E quem vai acompanhar esses líderes? É você, entende? O acompanhamento, independente ali do nível, né, da hierarquia, é muito importante, é o diferencial, é essencial para a tua empresa. O que acontece? Não adianta você ir lá, você fez uma reunião. Nessa reunião você começou a mapear as atividades do seu colaborador. Aí ele anotou e ele entendeu. Puxa, eu tô perdendo tempo de fazer isso. Puxa, isso daqui eu posso fazer uma vez por semana. Caramba, isso daqui eu estava me atentando que eu não deveria fazer. E ele tá tudo bonitinho, com uma rotina, com uma atividade. Só que aí você não fala com ele uma semana depois, nem 15 dias, nem um mês, isso vai passando e ele percebeu que ninguém cobrou. E o que ele vai fazer? Parar de cumprir o processo. É isso mesmo. As pessoas, elas têm um mau hábito de aquilo que é novo, aquilo que é difícil, né? Que para elas é difícil porque elas não têm o hábito, elas vão deixando de canto. Eu vou fazer enquanto alguém me pressionar. Eu vou fazer enquanto alguém me acompanhar, enquanto alguém me supervisionar. Mas quando essa pessoa não tá olhando mais nada, ela esqueceu de me cobrar, ela não tá lembrando o que eu vou fazer, deixar de lado, porque não é algo legal, porque não é algo bacana, né? Ficar controlando, eu quero fazer o que eu quiser. Então as pessoas deixam de fazer o que é importante, aquilo que você pediu, por falta de acompanhamento. Mas Débora, como que eu faço então acompanhamento? O acompanhamento você pode fazer uma vez por semana, a cada 15 dias, você pode fazer uma vez por mês, como você achar melhor, mas é necessário pelo menos uma reunião de alinhamento das tarefas, saber se aquilo que você passou numa reunião, numa atividade, se aquilo realmente está sendo executado e se precisa de alguma transformação, alguma mudança.
De repente, poxa, vamos adaptar, vamos adequar, isso não tá legal. Tá tudo bem, mas o que é acordado não sai caro. Então, empreendedor, abra o seu olho para isso, abra o seu olho, parece uma coisa simples, mas poxa, eu nunca imaginei que eu tinha que me preocupar com isso. A pessoa entra que ela já tem que saber o que ela vai fazer. Não, não. O seu colaborador é igual o filho que você educa em casa. Você precisa falar 1, 2, 3 vezes e depois ele vai andar sozinho, mas você precisa educar, você precisa acompanhar, você fala, filho, não mexe aí. Filho, tira a mão, porque essa tomada vai, de repente, te queimar. Essa tomada vai te machucar. Você precisa explicar para ele. Aí ele começa a ter a consciência que aquilo é importante. Se ele não tiver um nível de consciência que aquela atividade é importante para a empresa, ele não vai fazer. Porque você sabe o quanto aquilo vai mudar a vida da tua empresa, quanto essa organização vai estruturar a tua empresa e o cliente vai perceber isso e automaticamente é uma engrenagem, né? Quando as coisas começam a acontecer muito bem, ela começa a rodar, essa engrenagem vai rodando, eu aqui ficando desse. Mas essa engrenagem ela começa a rodar sem parar porque está dando certo. Agora, se uma pecinha dessa engrenagem parar, o seu processo para. É por isso que você precisa do passo 1, checklist, passo 2, acompanhamento, e você vai ver a diferença na tua empresa. Bom, se você gostou, clica aqui, deixa o seu like, manda aí um coraçãozinho pra mim que eu vou ficar muito feliz. Deixa o seu coraçãozinho pra gente trazer mais vídeos com informações relevantes, importantes pra você. A gente já fez isso em tantas empresas. E assim, e independe, sabe, do setor, do nicho, do porte. Eu sou uma multinacional, tô abrindo agora, eu sou um pequeno empreendedor, eu só tenho um funcionário. Não tem problema, é a mesma coisa. Se você fizer esses passos. São passos simples, são apenas 2 passos simples, checklist e acompanhamento. Com certeza você vai ver muita diferença no seu negócio. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho da notificação, porque tem mais todo dia. E pega a dica!